Boa noite a todos. Sou a Bianca Manzoli, nutricionista oncológica e coordenadora do Comitê de Nutrição da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. É com grande prazer que faço esse discurso, dando boas-vindas a todos aqui presentes, principalmente a todos os nossos palestrantes, no nosso 5º Simpósio de Nutrição e Câncer. Em nome do Comitê de Nutrição, eu gostaria de agradecer imensamente a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e o Movimento Todos Juntos contra o Câncer por abrir esse espaço para discutirmos pautas tão importantes a respeito da nutrição no paciente oncológico. O tratamento oncológico requer um atendimento multiprofissional e individualizado, e a nutrição está diretamente relacionada à qualidade de vida desse paciente. A cada dia, mais informações sobre alimentação, nutrição e câncer são divulgados pela mídia em revistas, blogs, redes sociais e sites da internet. A maior parte dessas informações incluem técnicas de como perder peso, manter o peso, a cura de doenças e até mesmo como potencializar a nossa saúde. Em geral, essas informações são pouco qualificadas e possuem baixo nível de evidência, o que acaba provocando um impacto muito forte na nossa população, principalmente no paciente oncológico. Damos início ao nosso simpósio com uma mesa muito importante dentro do cenário da nutrição e oncologia sobre terapia nutricional na qualidade de vida e na sobrevida do paciente oncológico. Para iniciar, convido a nutricionista Jéssica Reis, especialista em oncologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente atua como nutricionista clínica ambulatorial na Rede D'Or. Obrigada, Jéssica. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês em mais um TJCC. Como bem apresentado pela Bianca, muito se fala da suplementação nutricional no paciente oncológico. E nós, como profissionais da saúde, temos que nos ater aos mínimos detalhes para que cada paciente que chegue até nós tenha informações seguras de como proceder nesse cenário. E é por isso que todos nós, como profissionais da saúde, já sabemos que cerca de 80% dos pacientes apresentam uma desnutrição antes de apresentarem um diagnóstico oncológico. Não surpreendentemente, de 10 a 20% desses pacientes acabam indo a óbito, não em decorrência da doença oncológica, mas sim de um quadro de desnutrição. Como bem também colocado, todos os profissionais da saúde, principalmente nós na nutrição, sabemos que o paciente oncológico ele sofre diversas alterações metabólicas que interferem no seu estado nutricional. Esse cenário, esses desequilíbrios metabólicos, eles podem ser explicados por inúmeros mecanismos, dentre eles o próprio tratamento oncológico e seus efeitos diante do paciente. Quadros de inflamação crônica, desequilíbrios entre o consumo e a ingestão de micronutrientes nesse indivíduo, síndromes má absortivas, fadiga crônica, dentre outros efeitos colaterais ao tratamento, bem como catabolismo proteico muscular. Diante desse cenário, nós, como nutricionistas, temos uma janela de opções para trabalhar e tratar o nosso paciente da melhor forma. E é por isso que eu venho aqui hoje responder a pergunta: suplementação nutricional, até onde devemos ir? E é diante desse cenário que eu trago para vocês algumas explicações e alguns pontos muito importantes para a tomada de decisão na suplementação do paciente oncológico. A primeira delas é sempre estar ligado e muito bem ligado a quais são as resoluções vigentes no nosso momento atual. E eu trago para vocês aqui também, além da regulamentação que rege a nossa profissão como nutricionistas, o nosso conduto de ética e as normativas que cada conselho regional apresentam diante da profissão, que é a nutrição. Nesse cenário, temos uma resolução super recente que foi publicada ano passado, em 2020, que cobre e dá outras providências à suplementação, à prescrição nutricional feita por nutricionistas. E o que essa resolução traz para a gente? Notem que aqui, através do meu slide, existem uma gama de opções que o nutricionista pode prescrever para o seu paciente oncológico. Dentre elas, nutrientes, como macro e micronutrientes, enzimas digestivas, substâncias bioativas e até mesmo produtos apícolas, como, por exemplo, o mel e o própolis. Diante dessa regulamentação, nós temos uma vasta opção
para que a gente possa prescrever com segurança qualquer que seja a nossa opção, né, frente ao paciente oncológico, dentro dessa normativa. E notem que interessante, essa normativa ela coloca alguns requisitos, alguns pontos que o nutricionista deve se ater para escolher a melhor forma de suplementar o seu paciente. E eu gostaria de chamar aqui, destacar aqui, né, a primeira opção, que é considerar o indivíduo em sua integralidade. Integralidade está escrito? É integralidade, gente? Posso voltar do anterior? Pode pegar desse, na verdade, estava da virada desse. Tá. Tá perfeito. Vamos lá de novo. 3, 2, 1. Dentre dessas opções, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma série de requisitos que essa resolução coloca para nós como nutricionista, como pré-requisitos para que nós possamos sempre escolher a melhor forma e a melhor maneira de suplementar o nosso paciente oncológico. Diante dessas pequenas orientações, dessas resoluções que a normativa traz, eu gostaria aqui de destacar a primeira, que é considerar o indivíduo em sua integralidade. Ou seja, devemos olhar para o paciente oncológico não como um indivíduo doente, mas sim como um ser humano que com certeza é o amor de alguém. Então, isso é muito importante quando nós, independente da nossa conduta, escolhemos algum suplemento nutricional, alguma suplementação em prol do bem do paciente oncológico. Bom, seguindo aqui, eu tenho algumas outras opções, digamos assim, para que nós tenhamos sempre condutas muito bem embasadas cientificamente. E elas são os guidelines. Os guidelines nada mais são do que um conjunto de dados com grande rigor científico, elaborado por grandes especialistas, a fim de direcionar ali qual é a melhor forma de lidar com o paciente oncológico. Neste cenário, vamos apresentar algumas opções aqui, alguns exemplos para vocês. Temos o consenso da ESPEN, que é uma grande entidade europeia, que fala ali um pouquinho sobre a suplementação oral no paciente oncológico, e eu gostaria de destacar aqui para vocês um pequeno exemplo, porque o tempo é curto, mas ele coloca, né, a ESPEN coloca, que a suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada, por exemplo, não tem evidência científica robusta para que seja usado no paciente oncológico, tendo em vista a sua perda de massa muscular. Seguindo aqui, a gente tem o consenso da Braspen, que também dá algumas orientações sobre como usar a suplementação oral no paciente oncológico, e ele coloca aqui que esse grau de evidência não é tão robusto, não é tão forte, mas que ele deve ser utilizado quando o paciente não consegue ingerir todas as suas necessidades, não atingir as suas necessidades calóricas e de micronutrientes dentro do seu atual cenário clínico, por exemplo. Temos o recente lançado o Consenso de Nutrição Oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, onde eles também colocam para nós alguns exemplos, né? Eles norteiam ali a necessidade de identificação do consumo, de como está a ingesta desse paciente oncológico, para então iniciar uma suplementação individualizada. E, por fim, o consenso do nosso querido INCA, nosso Instituto Nacional do Câncer, que também coloca que não há um consenso, não há evidências o suficientes para que se determine qual é a melhor maneira de suplementar o paciente oncológico. Ou seja, eu trouxe mais dúvidas do que respostas, né? E acho que a grande sacada da nutrição é poder ter um banco de dados que é o PubMed ou as revistas indexadas à nossa disposição para validar e confortar qualquer tipo de resultado que a gente tenha dúvida frente a uma suplementação no paciente oncológico. Então, trouxe um exemplo para vocês de como a gente deve encarar este cenário. Posso dar uma pausa entre os slides? Pode tomar um gole de água. Aí a gente pega na virada. Na virada desse slide. Isso. Vamos lá. Tudo certo? Tudo, tô com calor só de nervoso, mas tudo certo. Pode respirar fundo e aí a gente começa na virada. Vamos lá. Então retomamos em 3, 2, 1. Um
exemplo disso que eu comentei com vocês no slide anterior é esse estudo. Esse estudo foi publicado numa revista muito renovada, que é a JAMA. Muitos de vocês devem ter a vontade de publicar na JAMA, assim como eu tenho. Mas, sonhos à parte, esse é um estudo que demonstrou como objetivo avaliar se a suplementação a longo prazo de selênio combinada com a vitamina E tem algum efeito em homens saudáveis quando relacionado ao diagnóstico de câncer de próstata. Então, foi um estudo que teve como participação em mais de 35 mil homens. Eles foram captados entre 2001 e 2004 e o segmento, o follow-up desse estudo foi de até 12 anos, de 7 até 12 anos de acompanhamento. E existiam alguns critérios mínimos para que esses homens pudessem ser incluídos como bons candidatos. Então, só para mostrar para vocês como que esse grupo, como que esses homens foram separados, distribuíram os indivíduos em 4 grupos. Um grupo usou só selênio como suplementação, o outro grupo usou só vitamina E, houve um grupo combinado com selênio e com vitamina E e um grupo placebo. E vejam que interessante. Em conclusão, ele comenta que o risco de câncer de próstata durante um follow-up de 7 anos, ele foi acompanhado por um aumento na chance de diagnóstico de câncer de próstata nesses indivíduos. Ou seja, suplementação como foco de prevenção nem sempre pode ser o melhor caminho. Principalmente para a gente ter uma ideia de como conduzir, quando a gente tem essa dúvida no consultório, como a gente tem que fazer. Trouxe para vocês alguns critérios que podem facilitar a identificação de uma boa suplementação ou indicação de algum grupo de nutrientes para que o paciente oncológico se beneficie de algum modo. O primeiro deles é identificar como está a ingestão nutricional desse paciente. É um paciente que está conseguindo comer normalmente, é um paciente que está com a restrição de algum grupo alimentar, é sempre bom identificar, porque assim a gente consegue direcionar determinados nutrientes ou determinadas macromoléculas para que esse paciente se beneficie. Outro ponto a ser identificado, principalmente nas nossas consultas, é a porcentagem de perda de peso. É um paciente que vem progredindo com perda de peso, é um paciente que está acima do peso e eventualmente precisa emagrecer, é um paciente que perdeu peso, mas perdeu peso na forma de massa muscular. Como que esse paciente se comporta neste cenário? Outro direcionador da nossa conduta, é o grau de toxicidade desse indivíduo. Todos os pacientes oncológicos, em sua maioria, eles apresentam algum grau de toxicidade. E identificar qual esse grau de toxicidade facilita na tomada de decisão para direcionar determinadas suplementações nutricionais. Além disso, como se não fosse o bastante, a gente precisa identificar se esse paciente está atingindo a recomendação diária de micronutrientes e de vitaminas, porque muitas vezes nós, como nutricionistas, nos preocupamos com macro, carboidrato, proteína e lipídio. E os micronutrientes? Como que esse indivíduo está se portando frente a esse consumo, frente a essa mínima recomendação que existe aí para uma boa saúde? Além disso, sempre temos que somar a exames bioquímicos para que a tomada de decisão seja o mais correta e o mais objetiva possível, de acordo com o estado fisiológico do indivíduo. Frente à identificação desses critérios, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como direcionar determinada classe de suplementação em prol do paciente oncológico. Então, quando a gente pensa em macronutrientes, em proteínas, carboidratos e lipídios, é sempre interessante a gente observar como que está a ingesta alimentar desse paciente, a sua aceitação alimentar, qual foi a porcentagem de perda de peso, se foi significativa, se é uma perda de peso gradativa conforme o tratamento avança, o quão ele perdeu de massa muscular, se ele já é um paciente que tem uma sarcopenia ou um quadro de caquexia desenvolvido. Quadros de inapetência e anorexia também se enquadram bastante nesse cenário de suplementação de macronutrientes. Indo um pouquinho mais além, como usar a suplementação de micronutrientes, vitaminas e minerais? A gente pode identificar a alimentação, se o consumo desse paciente está abaixo das recomendações diárias, se esse paciente apresenta sinais e sintomas de deficiência, um paciente que apresenta digeusias, xerostomia, se é um paciente que pode eventualmente se beneficiar de algum micronutriente que auxilia nessa questão, principalmente do paladar, Além disso, como eu comentei com vocês, a legislação permite que a gente use fibras, enzimas, outros bioativos, compostos apícolas, ômega 3. Quais os cenários essa suplementação pode ser bem-vinda,
Temos os procedimentos cirúrgicos, que têm em guidelines, inclusive, a sua recomendação para imunonutrição. Temos o quadro de diarreia, quadro de obstipação, que é uma coisa comum nos pacientes oncológicos. Temos a má digestão, síndrome más absortivas, que acompanha o paciente ao longo da sua jornada. Então, sempre identificar um quadro, identificar uma questão e associar a alguma coisa que possa trazer algum benefício em prol daquela situação. E na dúvida, se ainda não foi suficiente, se a gente ainda tem alguma dúvida no final das contas, para prescrever alguma suplementação oral no paciente oncológico, lembre sempre que a recomendação, seja de micronutrientes, ou seja de vitaminas, ou seja de macronutrientes, ela deve seguir a DRI. Então, a gente tem um direcionamento para sempre usar a dose segura e eficiente para o paciente oncológico. Além disso, se ainda surgir dúvidas, lembre sempre que existe uma dose máxima que pode ser administrada no paciente, seja ele oncológico ou não, que deve respeitar a UL de acordo com a legislação, certo? Se ainda assim não for o suficiente, lembre sempre que você tem uma base de dados à sua disposição, inúmeros artigos científicos, revisões sistemáticas, meta-análises, para que de fato você tenha segurança na determinação da melhor suplementação para o seu paciente oncológico. Por fim, como perspectiva, o que a gente deixa como mensagem? É preciso que a gente olhe para o paciente oncológico com um carinho e um cuidado muito especial. A gente precisa olhar esse indivíduo como um indivíduo e não como uma doença, né? Ele é um ser humano e ele importa para alguém. Além disso, a gente precisa identificar o atual cenário desse paciente. Qual é a história dele, em qual momento da doença ele está? É um paciente que foi diagnosticado precocemente, é um paciente que já está um pouco mais avançado. Como lidar com a situação clínica e diagnóstico desse paciente? É necessário, é preciso respeitar a condição socioeconômica e cultural desse paciente acima de qualquer coisa. Muito além disso, ter respaldo técnico e científico para que sua conduta, para que a nossa conduta seja sempre assertiva, segura e eficaz diante da situação do seu paciente. E por fim, como se não tivesse falado quase nada de importante, a gente precisa, como profissional, entender qual é o caminho que o nutriente faz no nosso corpo. A gente precisa entender qual é a relação droga-nutriente, qual é a relação nutriente-nutriente. Se eu não sei lidar com esse tipo de mecanismo, eu não vou saber fazer uma suplementação oral ou qualquer tipo de suplementação que seja efetiva no meu paciente. Então, essa é a mensagem que eu tinha para dizer, para deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Agradeço a Jéssica e queria destacar 2 pontos muito importantes que ela falou na palestra, que é um sobre a nutrição baseada em evidência e o outro é que todo paciente oncológico é o amor da vida de alguém. Então, antes de qualquer conduta nutricional, a gente deve pesquisar e pensar muito bem antes de indicar qualquer terapia para esse paciente. Agora eu tenho o prazer de convidar pela primeira vez no nosso simpósio a nutricionista oncológica Olívia Podesta, que é mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, doutora em Ciências na área da Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, membro do Grupo Brasileiro de Cabeça e Pescoço da GBPC e docente da Faculdade Multivix de Vitória, Espírito Santo. Obrigada, Olívia. Eu que agradeço, fico muito feliz e honrada de poder participar desse evento que eu já acompanho há tantos anos, né? E já fui algumas vezes presenciais, quando possível, e fico realmente muito honrada. Agradeço a Juliana pelo convite de um pouquinho e discutir sobre esse tema tão importante que é a nutrição e o câncer numa mesa tão rica, né, num simpósio tão rico como esse. Bom, eu fui convidada para falar sobre alimentação como fator de risco e de proteção nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E eu sempre gosto de começar falando um pouco o que é o câncer de cabeça e pescoço, porque ainda as pessoas confundem, né? Acham que são tumores neurológicos e não são. Então, câncer de cabeça e pescoço são tumores na boca, lábio, língua, palato duro, nasofaringe, orofaringe, epiglote, laringe, os tumores de tireoide, os seios frontais da face,
língua e as glândulas salivares, né? A parótida, a submandibular e a sublingual. Não quero deixar claro quais são as topografias desses tumores de cabeça e pescoço. Essas são as localidades. E não podia deixar de falar um pouquinho sobre essa epidemiologia, né, da estimativa do INCA, do ano de 2020, que ele traz essa distribuição proporcional dos cânceres mais incidentes estimados no Brasil, onde que ele traz que o tumor mais incidente é o de próstata, mulher em homens, mas eu chamo atenção para esse dado, se eu somo a cavidade oral com a laringe em questão de porcentagens, eu tenho esse tumor sendo o terceiro mais incidente em homens, então quer dizer, de 7,9% de todos os tumores esperados, estimados, né? Então, é realmente algo que chama muito atenção e que a gente tem que discutir bastante esse tema, câncer de cabeça e pescoço, que eu ainda acho que é pouco discutido, vendo a importância dele, a incidência sendo o terceiro câncer mais incidente em homens. E, como eu gosto de pesquisa, acho que a pesquisa tem que nortear as nossas discussões. Quando a gente faz essa avaliação, né, faz essa contagem de palavras, Head and Neck Cancer and Nutrition, a gente só vê que isso aumenta, né, e aumenta muito, como mostra aqui a setinha, que em 2021 a gente tem mais pesquisas sendo publicadas nessa base de dados, né, já passando de 5.000 resultados, e isso me deixa bastante envaidecida e feliz e alegre, porque a gente começa a discutir essa nutrição e o câncer de cabeça e pescoço. Bom, e a etiologia desse câncer, né? De onde surge esse câncer de cabeça e pescoço? Se o indivíduo tem o hábito de beber e fumar, ele tem até 75% de chances de desenvolver um câncer de boca, laringe, orofaringe, um câncer de cabeça e pescoço. É um número bastante expressivo. HPV, que é o vírus, né? Está muito ligado a tumores de orofaringe, mas chama atenção que no Brasil o HPV não está tão relacionado a tumores de orofaringe como países como os Estados Unidos e alguns países da Europa. A gente tem uma incidência ainda um pouco menor comparado com eles, a má higiene oral, fatores genéticos e uma dieta pobre em nutrientes, uma dieta inflamatória. Então, as pesquisas já mostram isso, que essa dieta inflamatória também está ligada ao desenvolvimento de um câncer de cabeça e pescoço, principalmente boca, laringe e orofaringe. E aí eu trago para vocês esse artigo agora de 2021 que mostra os fatores de impacto para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, tanto a sua patogênica quanto a sua progressão. Ele traz duas figuras que me encantaram muito na leitura. Para quem gosta do tema, eu sugiro fortemente que leia, porque faz esse apanhado desses fatores ambientais no desenvolvimento do câncer, e na nossa dieta está bem aqui mostrando que o maior consumo de vegetais e frutas e o menor consumo de alimentos processados, ele pode sim parar, né, o desenvolvimento do tumor, desse câncer de cabeça e pescoço, e evitar, sim, a metástase. Então, o padrão alimentar é muito importante. Traz os outros fatores etiológicos, a gente já falou, tabaco, álcool, o vírus, né, o HPV, traz também o microbioma, o intestino, a boca, como estando ligado também ao desenvolvimento desses tipos de tumores. E aqui também traz essa outra figura que eu gostei muito, mostrando esses mecanismos envolvidos no suporte de fatores, ambientais para o início da progressão do câncer de cabeça e pescoço. E a dieta está aqui mostrando que essas dietas podem conter fatores, substâncias carcinogênicas, que vai trazer instabilidade genômica, mutação, tanto para o desenvolvimento de um tumor primário, quanto para metástases nesses tipos de tumores. E essa dieta inflamatória em câncer de cabeça e pescoço, a gente tem muitos artigos que trazem esses padrões alimentares com alto consumo de frituras, alto consumo de alimentos ultraprocessados, alto consumo de carnes processadas, estando ligadas mesmo com o desenvolvimento de tumores de cabeça e pescoço. Então, a gente tem estudos italianos, são estudos epidemiológicos, com grande número de pacientes,
do Chance, que é o grupo da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o Enhance, europeu, que estuda o câncer de cabeça, pescoço e dieta, trazendo aí esse risco dessa dieta inflamatória, esse padrão alimentar ruim no desenvolvimento desse tipo de câncer. Da mesma forma que a gente tem essa dieta inflamatória que causa, a gente tem essa dieta anti-inflamatória que é protetiva para o câncer de cabeça e pescoço, né? Então tem muitos estudos, tem esse estudo novo da Nutrients que saiu agora em 21, mostrando a associação entre o câncer de boca e a dieta, mostra muito bem que uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, aí eu dou essa lembrada do nosso Guia Alimentar da População Brasileira, que tem uma ligação direta com uma alimentação saudável, esses alimentos minimamente processados, e a proteção para o câncer de cabeça e pescoço. Eu trouxe alguns exemplos, tanto de dieta inflamatória como dieta anti-inflamatória, mas a gente tem uma gama, como eu mostrei em alguns slides anterior. E aí não posso deixar de compartilhar um estudo inédito que foi tema do meu doutorado, foi um dos resultados finais do meu doutorado, que foi o maior trabalho no Brasil, juntando instituições importantes no Brasil, onde eu estudei o consumo de alimentos minimamente processados como um fator de proteção na gênese de tumores de câncer de cabeça e pescoço, né? Tumores de cabeça e pescoço. Então, foi um estudo grande, nós tivemos 1.800 casos e controles, foi um estudo caso-controle, prospectivo e multicêntrico, onde eu fiz junto com o Interchange. Interchange foi um grupo de pesquisa coordenado pelo IARC, né, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde, onde esse grupo veio estudar na América Latina o perfil do câncer de cabeça e pescoço. As 3 instituições que eu estudei foi o AC Camargo, da onde eu tive o título de doutorado, o Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, e a FEC, Hospital Santa Rita, aqui em Vitória, onde eu resido. A gente fez um questionário alimentar desses pacientes, né? Um questionário de padrão alimentar, nesse momento que ele chega com diagnóstico de boca, laringe, orofaringe. O meu questionário tinha esses alimentos minimamente processados, que fazendo menção ao nosso Guia Alimentar da População Brasileira. E nesses 1.800 casos e controles, eu tive a grata surpresa de encontrar esse resultado final, né? Que mesmo depois de análises múltiplas, os alimentos minimamente processados diminuem a chance de desenvolver tumores de boca, laringe e orofaringe. E como a gente viu nos slides iniciais, quem fuma e bebe, a chance de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço está até 75% de chances, né? E esse resultado que a gente encontra, que quem consome mais maçãs e peras está mais protegido para tumores de boca e laringe, frutas cítricas e tomates. Boca, bananas, orofaringe, as crucíferas, brócolis, repolho e couve, protegido por tumores de laringe e hipo, cenouras e frutas frescas pelo tumor de hipofaringe. E aí, de onde vem essa proteção, né? Vem desse alimento, da comida, de onde a gente consegue tanta energia e tanta proteção, né? Dos fitoquímicos que esses alimentos têm. E aí a gente tem mais um monte de artigo muito lindo mostrando esse efeito desses fitoquímicos sendo indutores de apoptose, inibidores do P450, do citocromo P450, inibidores da angiogênese, fazendo reparo desse DNA. E inativando o NF-kappa-beta, né? Então, não vou detalhar, eu só circulo aí quais foram os alimentos que eu estudei no meu doutorado: tomate, maçã, os cítricos, as crucíferas, brócolis, repolhos, né? Que são ricos em compostos organosulfurados, carotenoides, fenólicos, flavonoides, e aí vai e mostra essa importância desse alimento saudável, minimamente processado, do nosso Guia Alimentar da População Brasileira, protegendo esses indivíduos mesmo que ele fume e beba, que é o maior fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pescoço. Eu termino com essa mensagem final e que eu acho que é muito importante, assim, a nutrição faz parte de todo o processo do cuidado desse paciente, desde a prevenção
como foi o tema da minha aula hoje, mas no tratamento, seja ele cirúrgico, químio, rádio, imunoterapia, a nutrição faz muita diferença nesse cuidado e até no pós-tratamento do câncer de cabeça e pescoço, porque a gente sabe que muitos pacientes, até 90% desses pacientes, segundo o Kroder, ele descreve num artigo muito bonito que até 90% desses pacientes apresentam alguma sequela de nutrição, né? Eles apresentam dificuldade de se alimentar quando eles estão livres da doença. Então, a nutrição faz toda a diferença na vida desse paciente. Tem que ser um nutricionista capacitado, especializado, nutricionista oncológico, que conhece a jornada desse paciente, trabalha em equipe e que faz esse cuidado nutricional com esse indivíduo, respeitando muito bem cada etapa, como a Jéssica falou, né, a suplementação, em que momento que você vai fazer. O paciente de cabeça e pescoço, dificilmente você não suplementa, porque ele realmente apresenta bastante dificuldade de se alimentar durante a sua jornada de tratamento, né? Um outro achado do meu doutorado foi que esse doente também já chega desnutrido, né, com uma perda de peso importante no momento do diagnóstico. Então, a gente, como nutricionista oncológica, a gente realmente tem muito o que fazer e falar do câncer de cabeça e pescoço e da nutrição dele, eu quero deixar essa mensagem que a gente faz toda a diferença e que esse paciente não precisa chegar lá aos 22% que acabam morrendo da caquexia. E a gente tem como alimentar esse paciente durante todo o processo. Eu agradeço muito o convite, eu estou muito honrada, muito feliz de poder compartilhar e discutir esse tema que para mim realmente faz muita diferença, onde eu vejo a nutrição oncológica fazendo muita diferença na vida desse paciente e na vida dos amores desse paciente, né, dessa família que acolhe e que acompanha junto esse tratamento. Muito obrigada. Obrigada, Olívia. Parabéns pela palestra maravilhosa e também por apresentar esses dados incríveis do seu projeto de doutorado. Foi realmente incrível para a nossa contribuição. A gente está muito feliz de você fazer parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Gostaria de convidar agora a nutricionista oncológica Gisele Vieira, que é especialista em fitoterapia, terapia nutricional e cuidados paliativos. Ela é membro da equipe do Instituto Ana Bacarin e vai falar um pouco sobre o papel dos fitoterápicos durante a terapia antineoplásica no paciente oncológico. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao Todos Juntos contra o Câncer, é uma honra estar aqui novamente. Como todo ano nós esperamos ansiosamente por esse dia. Agradecer a Comissão de Nutrição e, pessoalmente, agradecer à doutora Bianca Mazzoli pelo convite. Bom, nesse ano me coube falar sobre os fitoterápicos, né, o papel dos fitoterápicos durante a terapia antineoplásica, e eu tentei resumir de uma forma bem rápida e esclarecedora pelo pouco tempo que a gente tem para discutir tantos assuntos assim. Então, eu fiz de uma maneira bem prática, compilei diversos dados para que a gente consiga entender quais são as implicações desse uso dos fitoterápicos durante o tratamento antineoplásico. E eu dividi em 3 passos. Então, o primeiro passo é avaliar o fitoterápico, né? Vamos já entrar direto aí no assunto. Avaliar o fitoterápico engloba diversas fases. Então, o que é importante? Primeiro, o porquê que a gente pensa em utilizar fitoterápico durante o tratamento antineoplásico, né? Seja ele durante uma quimio, uma imunoterapia, uma radioterapia, uma terapia hormonal. Simplesmente porque, assim como as drogas, né, como as medicações, os fitoquímicos também estão com um papel fundamental, né? Cada vez mais pesquisas mostram que os fitoquímicos têm papel fundamental para promoção do tratamento e do sucesso do tratamento, ou não. É aqui que a gente vai morar, né, essa questão de avaliar muito bem o fitoterápico. Então, avaliar o fitoquímico para saber se ele tem um potencial aí em alguma fase dessa proliferação celular, para que ele tenha um uso e uma eficácia nessa promoção celular, ou seja, que ela consiga brecar, entrar em uma dessas fases e brecar o crescimento celular tumoral, seja na iniciação, na promoção, na fase de displasia, já quando o tumor está instalado e também na fase de metástase, quando ele já tem as suas células espalhadas. Então, qual o potencial desse fitoquímico? Então, a primeira coisa a se avaliar no fitoterápico ele possui algum fitoquímico que tem essa eficácia, que teria esse uso, né, esse objetivo?
E não é simples usar um fitoterápico, tá? Essa figura ilustra bem, e eu poderia ficar a aula toda e por muitas horas nessa figura, porque essa figura mostra o seguinte: primeiro nós temos que avaliar a planta, selecionar como vai ser retirado dessa planta o seu composto bioativo, que é o composto que vai ter a ação que a gente precisa no tratamento. Tem todo um processamento, né? Um processamento de laboratório, de indústria, para que tenha-se extraído. Então, a gente vai extrair os compostos bioativos. Extraindo os compostos bioativos, a gente vai identificar como, por exemplo, os compostos fenólicos, vai extrair as curcuminas, vai extrair os polifenóis, a equipe da genisteína e a família da genisteína. Então, a gente vai avaliar o que foi extraído, né? Quais as famílias ou qual composto foi extraído. E nesse composto é que começam-se os testes primeiro in vitro, né, em células, depois em animais, depois em humanos. E aqui eu coloquei até 2 figuras a mais para ilustrar um pouco mais, que existe mais uma etapa, né, que além de depois testar em humano, é testar em quais tipos de célula tumoral esses compostos bioativos ou esse composto bioativo vai ter eficácia. Nem sempre o mesmo composto, como por exemplo os polifenóis podem ter eficácia numa linhagem celular e não tem outra. Então, precisa se testar para que a gente possa fazer uma boa prescrição desse fitoterápico. E aí, extraindo esse fitoterápico, avaliando como que é esse uso, nós vamos estudar realmente a fundo qual é a ação dele nesse tratamento oncológico. Então, esse é o primeiro passo a se avaliar que tipo de fitoterápico a gente está usando, qual o composto bioativo que a gente está buscando e se ele tem realmente eficácia naquela linhagem tumoral que a gente está procurando. Esse também é uma figura de um artigo, eu tentei ser bem figurativa, né, bem visual para a gente entender de uma forma clara. Durante todas as etapas do processo de carcinogênese, nós vamos avaliar cada tipo de composto bioativo e saber se ele vai interferir em uma dessas fases e ter um benefício, brecando alguma ação que a gente queira para reduzir o crescimento tumoral, reduzir a proliferação, ou não, se ele não vai ter eficácia, ele vai até ajudar essa célula tumoral a crescer, que não é o nosso objetivo. Então, é um estudo muito bem detalhado de cada composto para cada linhagem celular. Segundo passo seria avaliar o tratamento oncológico. Então, a partir do momento que a gente já sabe qual composto nós queremos, qual tem ação para aquela linhagem tumoral, nós vamos avaliar o tratamento oncológico. Então, qual tratamento eu estou fazendo agora, né? O que o meu paciente está fazendo agora? Nós temos que avaliar que ele pode estar em químio, em rádio, em hormonioterapia, terapia com droga-alvo, hormonioterapia, várias combinações dessas ao mesmo tempo, passar por cirurgias e também avaliar esse estado nutricional, né? Não vamos deixar de lado o estado nutricional, que é super importante para a absorção de qualquer nutriente. E alguns passos a gente tem que entender que a ação desse fitoterápico vai depender do tratamento. Por exemplo, temos que avaliar as interações. Qual a interação desse fitoterápico com essa medicação ou com essa terapia que está sendo usada, como, por exemplo, a radioterapia? Nós sabemos que diversos fitoterápicos têm um potencial antioxidante grande, produz substâncias antioxidantes, e muitas terapias, muitas medicações, muitas terapias como a radioterapia, querem a produção de radical livre. Então, eu tenho que avaliar se eu posso utilizar uma planta antioxidante, se esse poder antioxidante não vai anular a minha ação oxidativa do próprio tratamento oncológico. Isso já seria uma contraindicação. Temos também drogas aí e algumas terapias oncológicas que vão promover o bloqueio do mTOR, o bloqueio de uma via de sinalização de crescimento celular, onde muitos fitoterápicos podem entrar e bloquear essa ação e promover o crescimento dessa célula tumoral. Então, ao mesmo tempo que eu tenho medicações, quimioterápicos, radioterapia, lutando para bloquear esse mTOR, esse crescimento celular, eu posso estar promovendo para o meu paciente, ou eu posso estar tomando uma medicação, um suplemento, que está promovendo esse mTOR, esse crescimento celular. E aí vai ser antagonista, também é uma contraindicação. Então, vamos avaliar se esse efeito a gente pode ter ou não com esse fitoterápico. Modulação do sistema imune, isso é o que eu mais ouço no consultório os pacientes dizendo que usam fitoterápicos para a melhora do sistema imune. Muitas vezes os fitoterápicos não são seletivos na hora de mobilizar o nosso sistema imunológico. Então, estamos mobilizando corretamente com esse fitoterápico o sistema imunológico? Ele está auxiliando no tratamento ou ele vai ter interação? Ele vai agir de uma outra forma que não é necessária para o tratamento imunológico?
Então, avaliar essa ação também é bem importante. E muito importante também, o que eu ouço muito, pacientes utilizando fitoterápicos que estão estimulando receptores hormonais, principalmente em câncer de mama, câncer de próstata, de ovário, e a terapia, né, a terapia antineoplásica está fazendo o contrário, está bloqueando esses receptores hormonais. Então, vamos avaliar qual a ação do nosso tratamento e qual a ação do fitoterápico para que a gente possa avaliar se podemos ou não utilizar, se esse fitoterápico vai ser uma arma positiva, se ele vai agregar ou se ele vai ser contra o tratamento. E terceiro passo, avaliar o uso. Uma vez que a gente avaliou o composto bioativo, o fitoterápico e o tratamento que nós estamos aí com esse paciente, vamos avaliar o uso desse fitoterápico. Primeiro, que nós temos interações através do citocromo P450. É uma pequena estrutura, uma família de estruturas que está presente em todas as células. É lá que nós metabolizamos e começamos a absorver todas as substâncias, todas as medicações, os fitoterápicos. Então, vamos ter interação? O fitoterápico vai interagir com o quimioterápico ou não? Vai ser uma ação positiva ou vai ser contrária? E nós também temos polimorfismos, já foi comprovado. Cada um de nós funciona, né? O nosso DNA funciona de uma forma, os nossos genes funcionam de uma forma que pode metabolizar esses fitoterápicos de forma diferente. Então, por conta desses polimorfismos, pode ser que eu consiga a resposta com o fitoterápico e você não. Então, há de se avaliar esses polimorfismos também. E algumas coisas importantes do como está o nosso cenário atual, né, avaliando esse passo a passo, como hoje nós estamos na utilização dos fitoterápicos durante o tratamento antineoplásico, dentro, né, da terapia, com certeza não tem como a gente não ressaltar o uso da cannabis medicinal, né, da cannabis sativa, que veio justamente para trazer um apoio. Isso tem que ser de prescrição médica, bem dizendo, especializada, tá? Mas a cannabis sim é um fitoterápico, é uma planta, e extrai-se deles o CDB e o THC, que são armas de potência durante o tratamento oncológico, para tratamento de dor, melhora de sono, melhora de fadiga, de anorexia, de inapetência. Então, com certeza, a cannabis entrando como uma possibilidade terapêutica, e também a cannabis já está sendo estudada para ser avaliada quais vias de ação celular, como a gente viu lá atrás nos outros slides, quais vias de ação celular ela pode estar envolvida para reduzir o crescimento tumoral, para potencializar a ação desses nossos quimioterápicos e todas as outras drogas. Então, estamos caminhando para isso também, mas hoje ela é muito mais usada para o tratamento dos sintomas. Com certeza, já estamos estudando, aí como a gente vê nesses dois estudos, agregar os fitoterápicos à rádio e à quimioterapia, mas ainda, veja, eu ressalto, isso são estudos, né? Estamos em estudo para saber quais compostos combinam com quais tipos de quimioterápico, para saber se eles podem ajudar no tratamento ou se eles podem ser contra, produzir mais radicais livres, mais antioxidantes e tudo mais. Então, estamos nessa fase, estamos avaliando quais os fitoterápicos podem ser colocados juntos da quimioterapia, da hormonioterapia, da radiação, para que a gente potencialize a ação da medicação e até reduzir a dose utilizada da medicação e ter menos efeitos colaterais. Mas veja, ainda não é uma prática, não estou aqui dizendo que a gente pode os fitoterápicos para isso. Estamos caminhando para em breve termos terapias combinadas. Sinergias atuais, então, pesquisas já estão caminhando para que a gente consiga realmente utilizar fitoterápicos junto com os esquemas antineoplásicos, e com certeza uma questão atual é o apoio à sintomatologia. Então, alguns fitoterápicos nós avaliamos se ele tem potencial de interação ou não. Não tendo potencial de interação, nós temos inclusive publicado pela Anvisa, pelo SUS, pelo Memento Fitoterápico e pelas próprias publicações da área de fitoterapia e de farmacologia, vários fitoterápicos como gengibre, como valeriana, paulina cupana, diversos utilizados para tratamento de náusea, vômito, fadiga, sintomas aí relacionados à terapia antineoplásica. Então, isso já é uma premissa e nós já conseguimos utilizar com certeza. E para finalizar, né, um apanhadão geral, primeiro passo, a gente tem que avaliar o fitoterápico, segundo passo, avaliar o tratamento, terceiro passo, avaliar o uso, como que é, né, como que ele vai ser feito, qual a evidência científica e avaliar os riscos, benefícios da utilização desse fitoterápico com certeza. E, impreterivelmente, a avaliação para o uso do fitoterápico vai ser em equipe. O paciente vai participar,
toda a equipe multi precisa participar e entender se ele vai trazer benefícios ou se ele pode trazer riscos. Então, é uma decisão em equipe, claro, onde o paciente é o nosso maior maestro, a gente está aqui trabalhando em prol dele, mas que nós precisamos trabalhar em equipe e jamais utilizar fitoterápico sem o conhecimento de toda a equipe e sem o conhecimento, aí sem as questões prévias de avaliação. O doutor patologia, doutor em oncologia e docente do... E ele vai falar um pouco sobre polivitamínicos, qual a importância do cuidado em sua prescrição. Olá a todos, é um prazer muito grande participar da 8ª versão do Todos Juntos contra o Câncer, um congresso maravilhoso do qual eu tive a oportunidade de participar presencialmente e agora dando minha contribuição científica e técnica a esse respeito do tema polivitamínicos. Qual a importância e os cuidados na prescrição? Bom, consumo de polivitamínico inteiro, isso tem uma razão de ser. A maior parte das pessoas, muitas vezes por não ter uma alimentação adequada, acredita que no polivitamínico vai estar encontrando a chave do sucesso do que falta na alimentação. E assim vai poder ter uma vida mais saudável, até mesmo enfrentar o tratamento de uma doença, como é o caso do câncer. Alguns dados publicados nessa importante revista, na JAMA, colocam que a suplementação dietética representa para a indústria americana o equivalente a aproximadamente 30 bilhões de dólares. São mais de 90 mil produtos disponíveis no mercado que têm esse objetivo. Então, é uma ampla gama de oportunidades para os pacientes, para indivíduos que não possuem a doença, pensando então em se proteger e adquirir mais saúde. Os adultos norte-americanos, em média, 52% deles relatam o uso de pelo menos um suplemento e 10% o uso de pelo menos 4 suplementos. Então, com esses números, temos uma dimensão média da população americana, uma vez que a brasileira tem esse mesmo perfil médio de consumo, do quanto esses suplementos são consumidos. E quando nós pensamos em vitaminas e minerais, eles estão certamente entre os suplementos mais populares e são tomados por 48% e 39% dos adultos para prevenir doenças. Então são números que nos chamam a atenção. Mas apesar de todo esse entusiasmo relacionado aos polivitamínicos e até também aos poliminerais, a maioria dos ensaios clínicos randomizados sobre suplementos vitamínicos e minerais não demonstra benefícios que sejam claros quando nós pensamos em prevenção primária ou mesmo secundária de doenças crônicas, como o câncer, por exemplo. Nesse sentido, alguns ensaios sugerem até que a suplementação de micronutrientes em quantidades que possam vir a exceder a recomendação diária, como doses altas de beta-caroteno, ácido fólico, vitamina E, selênio, podem ter efeitos, na verdade, prejudiciais, incluindo até aumentando a mortalidade em geral, aumentando a probabilidade do desenvolvimento de câncer e até acidente vascular encefálico como uma outra causa. Mas a gente começa a pensar na biologia para entender por que isso, então, estaria tendo essa associação. Na verdade, a produção de radicais livres, a inflamação, é um contexto favorável para o desenvolvimento do câncer. Então, é um ambiente oxidativo. Logo, passa-se a pensar, se eu uso um antioxidante, eu evito, então, a progressão do câncer. Em níveis fisiológicos, considerando uma alimentação adequada, essa afirmação ela é verdadeira. Todavia, quando nós pensamos em suplementos polivitamínicos, por exemplo, muitas vezes esses valores excedem a recomendação diária. E isso poderia estar trazendo alguns problemas. Como é possível verificar nessa imagem, os antioxidantes, então, seriam capazes de estar bloqueando a produção de espécies reativas de oxigênio em células normais, evitando, então, a sua transformação. Mas uma pergunta que não pode deixar de ser feita: será que esse processo oxidativo seria adequadamente bloqueado, utilizando-se, então, antioxidantes, pensando em polivitamínicos, por exemplo? Bom, algumas perguntas são trazidas e, nesse contexto, será que eles são amigos ou inimigos quando nós pensamos em prevenção e tratamento do câncer? Eu trouxe aqui o exemplo do selênio para a gente poder discutir
um pouco mais sobre ele. Então, aqui a gente vai fazer uma associação nessa publicação de uma revista da Nature sobre os níveis séricos, plasmáticos e o risco de desenvolvimento de câncer. Foi feita a partir de uma meta-análise com meta-regressão de mais de 69 publicações. E qual é o resultado que a gente tem? Quando a gente avalia o risco de câncer com os níveis que estão presentes no sangue desse mineral, do selênio, por exemplo, a gente vai ter que 58 estudos independentes mostrou que o selênio no soro, no plasma, teve efeito sobre a prevenção do câncer nos níveis mais altos quando comparados com níveis mais baixos. Então, parece ser muito bom. Por exemplo, para câncer de mama, os níveis mais elevados de selênio no plasma apresentaram um efeito positivo sobre a prevenção do desenvolvimento deste tipo de câncer específico. Quando nós pensamos em câncer de pulmão, temos um resultado bem semelhante. Níveis mais elevados de selênio no soro no plasma, por exemplo, tiveram efeito positivo sobre a prevenção do câncer de pulmão. Quando pensamos em câncer esofágico, é a mesma linha de raciocínio. Então, nós teremos um efeito protetor sobre o desenvolvimento deste tipo particular de câncer se tivermos níveis mais elevados de selênio no plasma. A mesma coisa a gente consegue encontrar para câncer gástrico. E aí, então, eu previno esse câncer com níveis mais elevados. Então, a pergunta pode ser feita, será que, então, níveis mais elevados de selênio é bom para todos, para todo mundo? Ou eu deveria manter aquele nível padrão do valor de referência convencional ali de uma média de 40 até 140 mcg por litro, e daí, então, eu estaria mantendo esse efeito protetor? Bom, eu preciso dizer que isso também é válido para o câncer de próstata, mas quando eu penso no outro lado da moeda, parece que o selênio não é bom assim para todos os tipos de câncer. Foi comentado no caso do SELECT Trial, ainda há pouco, que isso pode ser um efeito de risco, pensando no câncer prostático, associado com vitamina E, por exemplo. Mas quando eu falo de câncer coloretal, os níveis mais elevados de selênio não geraram efeitos positivos sobre a prevenção do câncer coloretal. Então, na verdade, poderia exercer até um efeito de risco sobre esse tipo de câncer. O mesmo foi encontrado para a bexiga. Não houve efeito protetor da bexiga. Então, câncer de bexiga não teria uma proteção maior, pensando em prevenção para o desenvolvimento desse câncer, pelo fato de ter níveis de selênio mais elevados. E quando a gente vai para câncer de pele, também não encontra efeito positivo. Então, toda essa associação é para colocar o selênio em evidência, mas como um exemplo que nós poderíamos estar utilizando para discutir com qualquer outra vitamina ou qualquer outro mineral que possa se encaixar nesse contexto de prevenção e ou tratamento do câncer. Então, uma pergunta clássica é: a suplementação seria uma boa saída? Ou será que eu não conseguiria manter níveis adequados via alimentação no meu sangue e, por si só, teria um efeito preventivo em relação ao câncer? Olha só, a suplementação, no caso específico de selênio, e aqui a gente pode fazer uma extrapolação para muitos outros micronutrientes, não houve um efeito protetor dessa suplementação na prevenção do câncer. Então, a gente tem que ficar atento com o risco de achar que mais é melhor. Na verdade, às vezes, menos é mais. Com o uso de polivitamínicos, a gente faz um paralelo com o uso, por exemplo, de inibidor de bomba de prótons, no caso o omeprazol, vendido como um gastroprotetor. Então, se eu consumo esse medicamento, eu estou protegendo no estômago. E isso pode ser verdade durante um curto período de tempo da prescrição correta. Passou esse período, na verdade, você vai adquirir uma série de prejuízos. Então tem que ficar atento a isso. E várias publicações vão trazendo essa recomendação. E quando a gente vê o consumo de multivitaminas, não está recomendado quando eu penso em prevenção de doenças cardiovasculares e câncer também. Quando a gente pensa em consumo individual ou associado de polivitamínicos, também não está recomendado. E quando eu vou pensar em beta-caroteno ou vitamina E, também não está recomendado, nível baixíssimo até de evidência. Então, nós poderíamos muito bem fazer uma troca de suplemento por alimento. E aí, nesse contexto, então, a gente poderia destacar o efeito protetor das frutas cítricas, no caso, por exemplo, laranjas e todos os seus derivados, limão, quando eu falo de câncer gástrico, mostrando, então, uma associação inversa. Para se ter uma ideia, o consumo de 100 gramas de frutas cítricas poderia ser capaz de reduzir até 40% o risco de desenvolvimento de câncer gástrico. Olha que interessante. Então, a matriz alimentar do alimento sendo superior ao suplemento isoladamente. O próprio Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, esse documento nacional, já nos traz, pensando em contraindicação para o uso de suplementos nutricionais com antioxidantes no paciente com câncer, sim,
é contraindicado, sobretudo quem é fumante ou quem é etilista. Então, tem associações muito fortes nesse sentido. E saindo do Brasil, indo para o mundo, o que o mundo pensa sobre os polivitamínicos? Essa linda publicação da WCRF de 2018 traz as recomendações internacionais para a prevenção do câncer. E, está claro, não se deve usar suplementos para prevenir o desenvolvimento de câncer. Isto não é recomendado, a despeito do que muitos pensam sobre os polivitamínicos. Então, devemos sim ter cuidados na prescrição. Se o tratamento oncológico ele tem uma base pró-oxidativa, seja em quimioterapia ou radioterapia, para destruir a célula cancerosa, fazer uma inibição dessa pró-oxidação poderia, na verdade, estar descontribuindo com o tratamento, o que não seria interessante. Então, mais um motivo para a gente ficar atento sobre a prescrição desse tipo de componente nutricional, os polivitamínicos, a fim de que, de fato, possamos prevenir o paciente do desenvolvimento de câncer e tratar aqueles que já apresentam a doença. Nesse sentido, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou aqui à disposição para que possamos discutir a respeito. Obrigado, doutor Daniel, pela excelente contribuição ao nosso simpósio. E para finalizar, temos a honra de mais um ano contar com a participação desse excelente profissional. Eu passo as palavras agora para o Dr. Henrique Freire, nutricionista, pós-graduado em nutrição clínica, pós-graduado em nutrição funcional, mestre em nutrição humana e fundador do site www.henriquefreire.com.br. O Dr. Henrique vai falar sobre dieta cetogênica e câncer. Existem benefícios ao paciente oncológico? Obrigada. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria agradecer a organização do evento, mais uma vez poder participar aqui desse 8º congresso, todos juntos contra o câncer. Uma grande satisfação. Eu digo que trabalhar com um paciente oncológico é missão de vida, e agradeço muito o convite de poder falar sobre dieta cetogênica e a relação com o câncer, uma oportunidade da gente trazer uma possível estratégia para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Eu comecei a trabalhar com dieta cetogênica no ano 2001, ainda lá com crianças com epilepsia, e de lá para cá venho alternando diversos públicos e vendo as grandes aplicabilidades dessa dieta. Para a gente começar então a apresentação, uma rápida pincelada sobre o que se baseia a dieta cetogênica. Dieta cetogênica nada mais é do que você mudar a forma do corpo gerar energia. Então a gente deixa de priorizar a utilização dos carboidratos, a utilização da glicose como fonte principal de energia e passa a utilizar as gorduras e os seus derivados, que são os corpos cetônicos. Essa reação bioquímica aqui à esquerda, chamada de ketogênese, é onde o fígado, os hepatócitos, vão produzir os corpos cetônicos a partir de ácido graxo. Então, a gente aumenta bastante o teor de gordura na dieta e reduz bastante o teor de carboidrato na dieta, para que essa gordura, aqui representada pelos ácidos graxos, sejam transformados aqui embaixo, em amarelo e verde, nos corpos cetônicos, especialmente esse azulzinho, que é o beta-hidroxibutirato. E aí, esses corpos cetônicos vão aqui para o lado direito, nos tecidos periféricos, e serão utilizados nas diversas células do corpo, na forma de geração de energia para produzir ATP. Isso tem uma importância para o paciente oncológico, na medida em que boa parte dos tumores se desenvolve, se multiplica, gera condições inflamatórias utilizando glicose. Então, a ideia da dieta cetogênica no paciente oncológico se baseia primeiro em que a gente faz uma redução do teor de carboidrato, reduz bastante a glicemia e reduz a oferta de glicose para as células, promovendo a utilização principalmente dos corpos cetônicos para que as células possam gerar energia. E aí a gente vai tentar se basear na literatura científica mais atual, no que já tem de comprovação científica sobre os benefícios da dieta cetogênica na prevenção, como está nessa publicação em julho desse ano, e na terapia, no tratamento do paciente oncológico. 2 mecanismos principais já estão bem descritos. O primeiro deles é o que eu já acabei de abordar, que você tem uma diminuição da glicemia, uma diminuição na oferta de glicose, por consequência, diminuição de glicose para o tumor. Então, bloqueia o crescimento tumoral, as invasões, a progressão do tumor, e você oferta para o corpo corpos cetônicos que as células tumorais têm dificuldade para utilizar. O outro benefício é que a dieta cetogênica era um grande bloqueador do processo inflamatório. E a gente sabe que o câncer, especialmente metastático, gera uma condição inflamatória. E quanto mais inflamado é o paciente oncológico, pior é o seu prognóstico. Então, essa é uma outra vantagem da dieta cetogênica, que é reduzir os marcadores inflamatórios. Existe um outro mecanismo já molecular, já bem estudado, que é mexer em alvos epigenéticos, especialmente nesses genes descritos aqui embaixo, regulando epigeneticamente o desenvolvimento tumoral.
E um último mecanismo que é o aumento da quinase do MP, que é uma enzima que estimula o processo mitocondrial. Então, em alguns casos, em alguns tumores, melhorar a função mitocondrial significa reduzir a atividade tumoral. Ainda se baseando nessas publicações, alguns autores como esses aqui já usam a terminologia da ketoterapia, ou ação ketoterapêutica, efeitos ketoterapêuticos no paciente com câncer. Então, se eu quiser modificar epigeneticamente o paciente oncológico para melhorar a sua qualidade de vida e até bloquear o desenvolvimento tumoral, eu posso promover essa reprogramação tanto metabólica, então em termos de marcadores metabólicos, como é que fica a insulina, como é que fica a proteína C reativa, como é que fica o hemograma, o metabolismo tumoral será diminuído, assim como fazer a reprogramação epigenética. Os genes supressores do tumor serão estimulados e os genes indutores de câncer serão reduzidos. Nessa mesma proposta desses autores que publicaram esse trabalho, eles colocam uma outra forma já comprovada desse trabalho que a dieta cetogênica faz no paciente oncológico, que é melhorar a sensibilidade do paciente oncológico, do tumor ou dos tumores do paciente oncológico à radioterapia. Então, sensibiliza mais. Então, será preciso uma dose menor de quimioterápico, será preciso uma dose menor de radioterapia para conseguir suprimir aquele tumor, porque aqueles tumores estarão mais sensíveis à radioterapia. A dieta cetogênica faz isso. Grande vantagem é que você terá uma morte maior desses tumores, menor quantidade de tempo, com menos droga. Então, os efeitos colaterais também no paciente oncológico serão menores. Em termos de publicação de estudos de intervenção, tem estudos que promoveram dieta cetogênica em pacientes com câncer. Nós já temos 4 grandes estudos no mundo com resultados interessantes. Esse é um deles, publicado em 2019, com pacientes com câncer de mama. Então, o grupo promoveu a dieta cetogênica, esse grupo de intervenção consumia uma dieta com 75% de lipídio, 20% era gordura de cadeia média, 19% de proteína com 6% de carboidrato. Consumiram dieta cetogênica por 90 dias antes da ressecção cirúrgica da mama. O grupo controle consumiu dieta tradicional, 55% de carbo, 15% de proteína, com 30% de lipídio. Observe, o primeiro cuidado e medo que muita gente tem, que é a alteração hepática, que a dieta cetogênica poderia promover, e ela não promoveu nenhuma durante esses 90 dias. Veja o marcador da ALT, na primeira intervenção, na primeira visita, depois na segunda visita, depois na quinta visita, ela continuava a mesma, até diminuindo os valores de 28 para 25 para 22. AST, nós estamos falando de TGO e TGP, né, enzimas hepáticas, de 27 caiu para 23, depois caiu para 20, pelo contrário, estava melhorando a ação hepática, e o balanço nitrogenado permaneceu o mesmo, sem alteração significativa em quem fez dieta cetogênica. Manter o balanço nitrogenado significa manter a massa magra, evitar sarcopenia no paciente oncológico, que é um benefício e que cai por terra esse medo que as pessoas têm de dar dieta cetogênica, que isso vai provocar uma sarcopenia, perda de massa magra ou uma imunossupressão. E veja que, na análise final da sobrevivência cumulativa, quem sobreviveu mais, a curvinha em azul é o grupo de intervenção. Então, uma taxa de sobrevivência superior e no grupo controle, que não fez a dieta cetogênica, uma taxa de sobrevivência mais baixa, menos tempo de sobrevivência medida em meses. Então, benefícios para o grupo de dieta cetogênica. Esse outro trabalho, publicado em março de 2021, também com pacientes câncer de mama, a proposta da dieta é a mesma, 75% de gordura, sendo 25% de TCM, 19% de proteína com 6% de carboidrato. Feito durante 12 semanas. Veja a avaliação do tamanho do tumor. Na dieta cetogênica, ele caiu de 54 para 27, uma diminuição de 27. No grupo controle, só caiu de 40 para 34. Então, foi uma diferença que não foi considerada significativa. Já no grupo de dieta cetogênica, essa redução do tamanho dos tumores foi significativa. Dieta cetogênica reduzindo o desenvolvimento do tamanho tumoral. E ainda com benefícios nos marcadores inflamatórios. Veja só, no grupo de dieta cetogênica, o TNF-alfa, marcador de inflamação, caiu de 21 para 18 depois das 12 semanas, estatisticamente significativo. No grupo controle, não, 17 se manteve em 17. E a interleucina 10, que é anti-inflamatória, ela aumentou de 9 para 11. Já no grupo controle, e 10 se manteve em 10. Então, mais uma vez, benefícios para o grupo de dieta cetogênica com redução de marcadores inflamatórios. Ah, mas e a fraqueza, a falta de disposição? Porque alguns sentem isso no começo, porque eles estão na fase de cetoadaptação. Já tem estudo em paciente oncológico? Sim. Pacientes, mulheres com câncer de endométrio, câncer ovariano.
Então, nesse caso aqui, as mulheres seguiram uma dieta normocalórica, mas era cetogênica, 70% de lipídio, 25% de proteína com 5% de carboidratos. Também durante 12 semanas e fizeram uma análise subjetiva de percepção de apetite, de cansaço físico, de cansaço mental. Então, veja só, disposição física, uma disposição física bem superior, estatisticamente significativa, no grupo que fez a dieta cetogênica. Cadê dieta cetogênica? O outro grupo, que consumiu a dieta tradicional, teve uma disposição física menor vontade, força física, disposição física melhor para a dieta cetogênica. E a disposição mental e o cansaço mental? Permaneceu o mesmo, não houve diferença entre os grupos. Ou seja, fazer dieta cetogênica não piora a disposição mental e não piora a disposição física. É possível melhorar o aporte energético, a geração de energia, e os pacientes oncológicos em dieta cetogênica também se sentirem bem dispostos. Conclusão dos autores, nas mulheres com câncer de endométrio e câncer ovariano, a dieta cetogênica não teve efeitos qualitativos, não provocou efeitos negativos e pode melhorar a função física, melhorar a produção de energia e ainda com controle interessante na hora da gula, do desespero para consumo de refeições muito palatáveis. E a preocupação com a massa magra, que eu já abordei lá no começo, e a sarcopenia. Isso aí está caindo por terra cada vez mais, porque já existem comprovações que os corpos cetônicos são capazes de, ao bloquear a inflamação, a gente sabe que a inflamação gera sarcopenia. Então, quando eu bloqueio o processo inflamatório, eu reduzo o catabolismo muscular. E a gente sabe também hoje que já os corpos cetônicos, eles têm uma ação direta em bloquear a quebra da proteína muscular. Então, automaticamente, quando eu bloqueio a quebra da proteína muscular, eu ganho mais síntese proteica muscular. Então, é possível, sim, manter a massa magra durante os quadros de cetose. Tanto que nesse estudo aqui de intervenção, que promoveu para um grupo o consumo de dieta tradicional, de restrição calórica, mas sem ser cetogênica, e analisaram a massa magra, que eu coloquei aqui em vermelho, diante do estudo tempo zero e depois de 3 semanas. Veja que a massa magra de 39 caiu para 35, estatisticamente significativo. Então, dieta de restrição calórica tradicional, sem ser cetogênica, perdeu massa magra. Já no grupo que fez uma dieta também hipocalórica, mas cetogênica, veja, total de massa magra em quilos, de 53 se manteve em 54,9. Eu digo se manteve porque não deu diferença significativa, mas é uma tendência até ganho de massa magra, mesmo em restrição calórica, mas em quadro de dieta cetogênica. Se entrar em cetose, na cetose nutricional, você consegue manter a massa magra tranquilamente. Conclusão dos autores, nesse estudo do piloto, uma dieta de muita restrição calórica mais cetogênica teve efeitos positivos na redução do peso corporal, mas com manutenção da massa magra, prevenindo o risco de sarcopenia. Aquele estudo que eu mostrei, eu vou voltar nele, nas mulheres com câncer de endométrio, câncer ovariano, que fizeram a dieta 70% de gordura, 25% de proteína e 5% de carboidrato, porque eles também avaliaram o consumo máximo em gramas de carboidrato, se manteve em 20 gramas de carboidrato, foram 125 gramas de gordura, mas eles fizeram também análise do marcador metabólico de insulina. Vocês vejam que na dieta cetogênica, a insulina caiu de 10 para 6,7, ou seja, melhorando a resistência à insulina. A gente sabe que muitos quimioterápicos provocam resistência à insulina, o que é ruim para o prognóstico do paciente oncológico. E veja que a dieta cetogênica consegue baixar essa insulina, porque ela melhora a resistência à insulina e, principalmente, a análise que nós estamos falando, que é da massa magra. Mais uma vez, o grupo que seguiu dieta tradicional, a massa magra 44,9, 44,8, mantida. Mas e a dieta cetogênica? Perdeu massa magra? Não, 43,3, 42,4, não houve diferença significativa. Mais uma vez, a massa magra se manteve em pacientes oncológicos com câncer de ovário, câncer de endométrio, sob condição de dieta cetogênica. Fator fundamental para a gente finalizar a nossa palestra. Um fator que ajuda muito nessa manutenção da massa magra e evitar sarcopenia e melhora da percepção física, da geração de energia e da disposição do paciente oncológico. Em pacientes com câncer, é fundamental a suplementação de creatina, a perda da função muscular, a perda da qualidade de vida em termos de perda de função muscular, ela é bem atrasada, que é essa curva azul, nos pacientes oncológicos que fazem uso de creatina. Então, fundamental manter, eu sugiro sempre, faço uso, recomendo, um esquema de suplementação de creatina em todo paciente oncológico em tratamento. E aí, usando por último a nossa publicação aqui, que sugere que a dieta cetogênica possa ser sim utilizada nesses pacientes que apresentam esses tipos de câncer. Câncer ovariano, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, glioblastoma, câncer de cabeça e pescoço.
As publicações atuais dizem que há sucesso nesse tipo de paciente. Claro que mais estudos são necessários, nós vamos continuar acompanhando, mas, em princípio, eu sugiro que pelo menos se tente essa opção de tratamento devidamente acompanhado. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar para todos vocês. Fico à disposição para tirar dúvidas. Está aqui o meu Instagram, quem quiser me acompanhar, @RickNutri. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos cursos, henriquefreire.com.br. Obrigado à organização do evento e estou à disposição de vocês. Agradeço novamente, Dr. Henrique Freire, por novamente fazer parte do nosso simpósio de nutrição e câncer e principalmente por trazer uma temática tão importante dentro do cenário de nutrição oncológica. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês, a todos os nossos palestrantes por participar dessa mesa tão importante no nosso primeiro dia de simpósio de nutrição e câncer. Apesar da agenda apertada, todos fizeram questão de estar aqui presente e contribuir para o sucesso do nosso simpósio. Tenho certeza que a nossa paixão e cooperação focada no paciente oncológico vão trazer bons frutos no futuro e cada vez mais inovação e pesquisas científicas de qualidade. Agradeço e nos vemos amanhã no nosso segundo dia do Simpósio de Nutrição e Câncer. Boa noite a todos. Meu nome é Érica. Eu sou nutricionista do Sírio-Libanês, sou nutricionista e faço parte do Comitê de Nutrição da Brale. Agradeço a presença de todos. E, bom, já começando com as perguntas, né, que fizeram no chat. A primeira pergunta gostaria de fazer para a Jéssica. Jéssica, um dos participantes perguntou como proporcionar a suplementação para o paciente oncológico, se isso representa um custo tão alto. Ótima pergunta, queria agradecer, eu sei que o nosso tempo é curto, mas queria agradecer a vocês pelo convite mais uma vez. Eu acho que a nutrição, ela tem uma faceta que é sensacional, que é o fato da gente conseguir consumir micronutrientes, vitaminas, enfim, pelo alimento. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente fala em micronutrientes, às vezes um pequeno ajuste na dieta do paciente, ele é capaz de atingir essa meta diária. Se houver necessidade, se o profissional julgar necessário que a dose ultrapasse um pouquinho, sendo seguro e tendo embasamento científico, isso também é possível, aumentando um pouquinho o consumo de determinados alimentos para que isso seja atingido e o paciente oncológico se beneficie no final. Então, eu acho que essa é a grande vantagem da nutrição e essa é a grande beleza. A gente consegue, através do alimento, através dos alimentos que a gente tem disponíveis aqui, que a gente tem uma fauna e uma flora tão rica, nutrientes que são essenciais e que são fundamentais no cursar do paciente oncológico. Né? Acho que é uma boa resposta por enquanto, devido ao tempo. Muito obrigada, Jéssica. Olivia, um outro participante perguntou se existe uma quantidade pré-definida para o consumo de alimentos que protegem ou se as 5 porções por dia desses alimentos já é suficiente. Olá, boa noite a todos. 5 porções por dia já é o suficiente, mantendo uma dieta colorida desses alimentos minimamente processados, né, do nosso querido Guia Alimentar da População Brasileira, e evitando esses ultraprocessados que tomaram conta da nossa vida sem nos pedir licença, né, que são os alimentos inflamatórios que eu mencionei na aula. Então, sim, manter uma dieta limpa, sem agrotóxico, né? Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e tenho uma grata experiência de todos os dias terem feiras orgânicas, agroecológicas aqui. Então, acho que vale muito a pena a gente investir nisso, né, do produtor local e consumir esses alimentos com menor incidência de pesticidas. A gente vai estar se protegendo também, né? Então, comer uma comida colorida, como nós nutricionistas adoramos falar, né? Muito obrigada, Ricardo, Olivia. você me permite aqui, só para ser um bate-bola rapidinho? Legal, claro, doutor. Só para mostrar, é porque eu estou lendo, eu esqueci, é Jéssica, né, Jéssica? Que a Jéssica respondeu, porque eu estou lendo aqui, está saindo Arthur para mim. Tá saindo Arthur, porque eu estou no login do meu marido. Tranquilo. É porque hoje, por acaso, agora à tarde, eu botei agorinha no meu story lá. Eu preparei aqui estava ensinando para meus alunos aqui do curso, do site, para fazer um molho de tomate, que na porção de 3 colheres de sopa, a gente consegue 12 miligramas de licopeno e 48 miligramas de quercetina, no molho de tomate caseiro, que é o que eu ensino. Exatamente, foi uma época que a gente ensinava um paciente idoso com preocupação de hiperplasia benigna da próstata, que estava com medo de desenvolver câncer de próstata. Então, vamos fazer, porque ele vai tomar essa sopinha de tomate todos os dias. E é o que a Jéssica falou, 0 suplemento.
porque a gente pega daqui a cebola roxa com tomate, o azeite, e eu fiz o cálculo para ver em quanto que eu atingia esses 12 miligramas de licopeno. Uma dose bem interessante para prevenção de algumas patologias de câncer só com alimento. Perfeito, perfeito. É um ótimo exemplo. Uma ótima dica mesmo. Então eu posso Aliás, dar tomate orgânico. outra... Tomate italiano orgânico. E aí, Quando a gente vê os estudos, é muito mais biodisponível, né? Tem até 12 vezes, 50 vezes mais biodisponibilidade, a sinergia entre os alimentos. Gente, isso é nutrição, é a nutrição raiz, é a beleza da nutrição. Né? É isso. Às vezes, então também quero aproveitar. As pessoas ficam um pouco receosas, né? E é muito mais simples mesmo do que a gente pode imaginar. É a comida do dia a dia, com cuidado, com respeito, né? E é o alimento do dia a dia. Às vezes as pessoas ficam um pouco receiosas por essa informação, mas é só isso tudo, porque você está cuidando da sua família, do seu entorno e de outras pessoas que vivem da produção desse alimento, né? Então é muito gigante. E do ambiente, isso aí. Perfeito. Eu também quero complementar, não vou ficar de fora, não. Essa questão da matriz alimentar, né? Esse curso do Henrique é sensacional. Ele mostra muito bem essa questão da matriz alimentar como sendo muito superior ao suplemento. E a gente trouxe também uma abordagem colocando que 100 gramas de frutas cítricas, sejam elas quais forem, o que não é difícil atingir no consumo ao longo do dia, já reduz em 40% o risco de câncer gástrico. Então imagina quantas pessoas poderiam se beneficiar. Né? Sensacional. Show de bola. Eu também não vou ficar de fora, gente, eu quero contribuir, por favor. Eu vou ainda falar que os fitoquímicos isolados têm um efeito na célula, agora a sinergia entre todos os nutrientes e os fitoquímicos é que vai realmente fazer o efeito antitumoral que a gente tanto quer. Então, viva o alimento. Viva a nutrição. Olha a interação desse painel, gente, tá incrível, né? Gisele, gostaria então de te perguntar, onde checar se existe interação entre os fitoterápicos e os medicamentos antineoplásicos, uma vez que os pacientes, durante a trajetória, eles mudam várias vezes o padrão alimentar, os medicamentos em uso, e nem sempre o nutricionista que é especialista, que prescreveu, acompanha esse paciente no dia a dia. Onde checar? Perfeito. Quem precisa checar isso, a gente precisa de uma ajuda de um oncologista, sim, porque ele vai saber os alvos metabólicos aí, quais são as vias de ação de cada quimioterápico ou cada droga que o paciente está usando. Com certeza, o farmacêutico, gente, ele é nosso melhor amigo, né? Independente de qual profissão a gente esteja dentro da equipe multi, o farmacêutico vai dar esse apoio para nós. E, claro, cada vez que qualquer pessoa da equipe for prescrever um fitoterápico, ela vai ter que pesquisar. Então, não existe um livro mãe onde vai ter tudo. Não. Você vai ter que pesquisar qual a via de ação dessa droga, você vai pesquisar a via de ação do fitoterápico para depois discutir com o farmacêutico, com o oncologista, e aí a gente saber, vamos usar ou não. Então, é um estudo em cima de um único paciente. Trabalho de formiguinha. Ok, muito obrigada. Doutor Gabriel, na sua palestra nós compreendemos sobre o cuidado. Desculpa, doutor Daniel. Doutor Daniel. Perdão. Tranquilo. Na sua palestra, nós entendemos de forma muito clara, né, todos os cuidados, né, contraindicação do uso dos polivitamínicos. Nós queríamos saber se existe uma indicação, um paciente que realmente se beneficiaria dessa suplementação, para quem prescrever esses polivitamínicos. Sim, perfeito. O paciente, principalmente o sobrevivente do câncer, que pode cursar com alterações mostradas especialmente a partir de exames bioquímicos, esse pode vir a se beneficiar. E de alguns suplementos em especial. Existe um arsenal grande no mercado de oportunidades, mas como foi muito bem colocado, conhecer as interações, né, com outros medicamentos que venham a fazer uso mesmo após o tratamento quimioterápico, ou mesmo entre suplementos que podem ser passados com objetivos diferentes, né, mas numa mesma prescrição, devem ser levados em consideração. Agora sim, algumas pessoas poderiam se beneficiar em condições específicas, especialmente para atingir os limites de consumo diário, quando isso não é possível por via oral, seja por qual for o motivo. Muito obrigada, doutor Daniel. Eu agradeço. Doutor Henrique,
Uma das pessoas no nosso chat, né, ela perguntou quais são os tipos de câncer que possuem maior indicação, né, que se beneficiariam da dieta cetogênica e se existem casos de contraindicação e se pacientes pediátricos poderiam fazer uso dessa dieta. O penúltimo slide da palestra é exatamente as formas de tumor, ou é o penúltimo ou último, enfim. São as formas, eu não gosto de dizer que são os cânceres com indicação, porque a gente está tratando de ser humano. Então, a gente não indica para o câncer, a gente indica para aquela pessoa que tem um determinado tipo de câncer. Mas aparece bem lá câncer de endométrio, câncer de pulmão, câncer de mama, cabeça e pescoço. São as indicações clássicas, a maioria parte dos estudos é com glioblastoma, mas esses 4 estudos que eu coloquei já são os 4 estudos que têm de intervenção, que é o que a gente queria mostrar mesmo, né, com pacientes, com seres humanos, e os seus efeitos a favor ou contra, né, os seus efeitos de risco. Aí ela perguntou mais alguma coisa. Se para criança. A dieta cetogênica tem sua origem exatamente em criança. Minha experiência começou assim, em 1999, que eu trabalhei 4 anos dentro de UTI, aplicando dieta cetogênica em crianças com epilepsia. Foi aqui no Distrito Federal, quando eu trabalhava no hospital. Só que é a dieta mais rigorosa das cetogênicas, porque ela vai a 90% de lipídio. Não é simples de ser feita, muitas vezes tem que ser de forma enteral, e existem contraindicações clássicas. Assim, no paciente oncológico nós estamos no início, mas em contraindicações da dieta cetogênica, independente de ser para oncologia, sempre diabetes tipo 1 é uma delas, porque o risco de cetoacidose é maior, gestante não pode, mulher que estiver amamentando não pode, e os pacientes que têm ou têm histórico de litíase, de cálculo, especialmente cálculo renal, é uma contraindicação clássica, porque a tendência da dieta cetogênica, como reduz muito o carboidrato, a depressão de glicogênio é grande, então junto com o glicogênio vai muita água. Por isso que no final da palestra eu cito a importância da utilização da creatina, que é exatamente o que a gente faz para manter a hidratação da célula. Porque a creatina consegue segurar água, ao contrário do que às vezes muita gente pensa que não usa a creatina por achar que vai provocar edema, que vai reter líquido, vai ganhar peso. A função da creatina é reter água dentro da célula. E durante a cetogênica a gente pede para repor um pouquinho mais de sódio, de sal, porque esse sódio também retém água e se perde muito sal junto com o glicogênio. Ok, muito obrigada pelas respostas. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a Bianca, para finalizar o nosso painel. Obrigada, Eriquinha. Gostaria de agradecer a todos vocês pela disponibilidade. Para a gente encerrar, eu vou passar as palavras rapidamente para o Daniel, para que ele possa divulgar um projeto muito legal e que eu tive a honra de participar da parte de pediatria. Então, Daniel, a bola é sua para você contar um pouco mais dessa novidade. Obrigada a todos e boa noite. Gratidão pela oportunidade, mais uma vez, e por todos. E é para falar rapidinho do Tratado de Nutrição Funcional em Oncologia, um documento construído a muitas mãos, nacionais e internacionais, nesses últimos 2 anos, com muito empenho, e que traz muitos dos temas que foram abordados nestes painéis, inclusive vários outros, e que certamente estará disponível científica, acadêmica e clínica, especialmente, daqui a um pouquinho de tempo. Então, para profissionais, pesquisadores, nutricionistas e profissionais não nutricionistas também, essa disponibilização desse conteúdo em breve estará acontecendo. Obrigado pela sua participação, Bianca, foi sensacional, e de tantos outros profissionais que merecem esse prestígio. Obrigado. Já quero o meu livro. Todos nós queremos já. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite, Obrigada gente. pela participação de todos Obrigada, vocês. gente. Boa noite. Boa noite. Até o ano que vem. Até. Sem erro de gravação ano que gratidão. vem, por favor. Obrigado. Sem erro de gravação para